Agora, falando das emoções e dos afetos, aí a gente pega um pouquinho no calo da criança do temperamento da terra. Por quê? Porque nós somos brasileiros demais, né? Nós somos afetivos demais. E a afetividade na criança deste temperamento é um pouco baixa, né? Ele tem pouca demonstração dos seus afetos, ele não sabe lidar muito com a afetividade das pessoas para acolher a afetividade dos outros, porque ele é muito objetivo. Então ele tende a ser um pouco seco. A linguagem de amor, geralmente, dessas crianças, das pessoas deste temperamento, toca ali em torno das palavras de autoafirmação. Porque as palavras já trazem para ele ali um cunho de muito mais valor, de muito mais força, de missão, de algo que ele realmente precisa conquistar, algo que está definindo ali o que está acontecendo, quem ele é, como ele se sente. Então não vai ser aquela pessoa cheia de mimos, cheia de melosidade, mas é aquela pessoa que sim, demonstra sim os seus afetos, que é muito apegada ali aos seus cuidadores, né? Mas é aquele apego de estar perto, de estar junto. Ele traz ali uma certa fidelidade até, mas ele quer simplesmente estar perto. Não vai dar birra, não vai ficar dando trabalho, não vai ficar chamando atenção, não vai ser aquela criança muito chata, muito pegajosa. São carinhosos, né? São afetuosos, abraça e tudo, mas não é de ficar beijando, de ficar se declarando, de ficar, nossa, falando o tempo inteiro, falando demais. Vai estar ali, vai estar perto, né? E as palavras são as palavras mais pontuais, né? Gosto muito da sua comida. Isso é um elogio, assim, é algo muito grande que a criança consegue fazer e que ela está, de fato, dando um valor para algo que foi feito, que foi realizado, que é objetivo, que é concreto, né? Então ela não vai saber falar muito assim, o seu carinho é tão gostoso que me deixa molinho e eu fico assim feliz de receber. Não, muita abstração, muita coisa do qual ele não consegue compreender a estrutura, né, racional daquilo. Então ele tende a ser mais objetivo. Então não é aquela pessoa triste. O temperamento melancólico não é sinônimo de tristeza. A criança, se for bem trabalhada ali no seu desenvolvimento, no ambiente de segurança, se for dado para ela essa preparação a cada ambiente em que ela for tendo que desbravar, você conseguir ajudá-la a compreender o que está acontecendo, ela não vai demonstrar tristeza em momento algum. Ainda que ela goste de ficar sozinha, ainda que muitas vezes ela goste do silêncio, isso não declara tristeza. Tende a uma melancolia, porque interioriza muito as coisas no ensimesmamento. É muito ensimesmado, traz tudo para o que eu fiz, o que eu tenho que fazer, o que aconteceu, o que foi que eu tenho parte disso. Tudo que ele vê acontecendo parece que faz parte de dentro dele. E como as coisas tendem a marcar muito, né? Ele tende a ter um pouquinho de medo. Na verdade, o que mascara toda essa dificuldade de envolvimento afetivo, de se relacionar com as pessoas, é um medo daquilo ao qual ele não consegue dominar, não consegue compreender. Por isso que a segurança ele é tão importante, porque à medida em que ele se sente seguro, ele desprovém do medo e vai se liberando, e vai ficando mais à vontade, e vai se manifestando dentro dos seus relacionamentos. Também vai ser aquela criança que geralmente vai pecar pela sinceridade. Vai falar pouco e quando falar, vai falar diante da verdade, diante de algo que realmente aconteceu, que é concreto. E as pessoas às vezes não sabem lidar muito com isso, acham que pode ser uma maldade. Até a comédia que sai dessa criança vai ser acerca da verdade. É porque é a matéria-prima da qual ela domina, da qual ela fala assim, isso aqui é. Então isso aqui é uma estrutura, isso aqui eu tenho segurança. E aí ela vai brincar, vai fazer comédia, vai fazer piada, pode às vezes parecer até de mau gosto, né? Então, por exemplo, tá dentro dos priminhos, né? Tem um priminho gordinho e as pessoas costumam respeitar, falar, são orientadas, é bom que se respeite, né, as diferenças, mas ele vai sempre se referir a ele na sua liberdade, ali na sua brincadeira, no ambiente mais estável, mais seguro, porque ele é gordinho, e vai fazer graça com isso.
não por uma maldade, não por uma malícia, mas é pela forma dele enxergar isso. Então você precisa demonstrar com formas racionais o porquê não fazer isso, né? Como utilizar dessa sinceridade, como utilizar deste ponto de vista que ele tem para ajudar, né, para contribuir e para que a comédia, a brincadeira se torne ali de uma forma cada vez mais saudável. Né, e falar os lugares, né, da onde a criança pode se expressar, pode falar a verdade. Aqui eu vou abrir até um parênteses, não sei se todo mundo vai assistir todos os módulos, mas se não, vocês que estão assistindo este módulo vão ter esse privilégio. As crianças tendem à sinceridade e não têm a malícia que os adultos têm. Mas a gente fica polindo elas o tempo inteiro, né, de que, olha, politicamente correto, não pode falar assim, não pode falar das características, não pode, fala assim, não, então eu não preciso da verdade, a verdade precisa ser escondida, a verdade é algo que eu gosto de falar para as minhas crianças, né, para os meus filhos, sabe aquelas coisas que você percebe, dos detalhes, das características da pessoa? Fala com a mamãe, quando a gente entrar para dentro do carro, você fala com a gente tudo, mas não fale na frente das pessoas todas as coisas, porque em especial aquilo que você achou que é estranho, que é diferente ou que é negativo, não fale para as pessoas, porque não é necessário. Mas se você quer falar, você percebeu e todo mundo percebe, todo mundo vê, fala comigo. Porque nisso, ao momento em que eles trazem para mim, primeiro, eu estou dando a oportunidade para eles de falar a verdade, de falar aquilo que eles viram, de não simplesmente se calar, e neste momento em que eles me trazem, eu consigo trabalhar, traduzir, ajudá-los a como se colocar das próximas vezes, ao que fazer com este ponto de vista que eles tiveram, tá bom? Isso aqui ajuda bastante. E aí, para criança do temperamento melancólico, sobremaneira. Isso aqui vai ajudar bastante, tá? Então, a criança gosta muito de ficar ali sozinha e às vezes é muito mal compreendida por isso. É necessário ter respeito. O conhecimento dos temperamentos é para que eu possa conhecer o melhor quem é o meu filho, o que acontece com ele, acolher, respeitar e promover para ele melhor condição de desenvolvimento humano quanto pessoa. Então perceba, a criança deste temperamento vai precisar do silêncio, vai precisar ser mais reservado, vai precisar às vezes de se isolar, sair um pouco do barulho e procurar um lugar mais calmo. Então respeite, fique tudo bem, sabe? Não fique naquela forçação brasileira de vamos pra gandaia, vamos pra farra, vem cá, tá todo mundo brincando e você não tá. Tá todo mundo brincando, mas aquela brincadeira para ele já não foi mais interessante. Talvez seja mais interessante que você chegue lá no cantinho e fale assim, o que a gente pode fazer aqui? Levar leveza para o cantinho dele. Ou perceber se, você quer ficar aqui, tá tudo certo, tá tudo bem, tá. Quer fazer alguma outra coisa? Posso ficar aqui com você? Pode. Não, não precisa não. Então, não precisa não é porque não precisa mesmo, sabe? Então, você pode ir, pode dar esse espaço para a criança. Não, claro, não me esqueça no canto, porque senão ele vai ficar naquele canto ali a festa inteira, né? Vai preferir dormir do que brincar, do que comemorar a noite de Natal com a família. Mas fala assim, olha, já ficou, já descansou, agora vamos voltar para a festa? Vamos lá, que agora é importante a gente ter esse momento, estar junto com seus primos, olha só, né? Toda vez que acontece, junto com seus irmãos, vamos lá, tá todo mundo, a gente quer a sua presença agora. Então, quer a sua presença agora, depois de já ter respeitado? Ok. Agora vamos que tem que ir forçar a barra, não faça isso não, porque você vai estar causando nele uma raiva, vai estar causando nele ainda mais aversão àquele ambiente de festa que não o respeita, entende? Então aí que piora mais, então não ajuda. Ele tende a se culpar muito das coisas que acontecem. Então, por que você não brinca? Por que você não vem? Por que não sei o quê? Ele, não quero, fica ali no meio. Mas não é que ele ignora todas as coisas. Tudo isso que foi dito para ele vai ficando dentro dele. Ele vai, poxa, eu realmente não gosto. Poxa, olha só como é que eu sou. Nossa, eu sou diferente, eu sou isso. E aí ele vai, e vai botando para dentro, aquilo vai causando nele um sofrimento que não precisava causar. Então, para a criança não ter essa característica triste, não dê para ele motivos para ele se prender dentro dele, se culpar tanto, né? Muito pelo contrário, com o respeito, ele vai ver que tá tudo certo ser daquele jeito e depois vai voltar e vai conseguir se relacionar com as crianças, né? Sendo que as brincadeiras geralmente só vai brincar daquilo que ele gosta ou que respeite a natureza dele. Isso é muito importante.
para ele se expressar, portanto, falar do que ele está sentindo, falar acerca das emoções que ele percebe dos outros também, ele precisa se sentir seguro. Não vai falar com o vizinho, não vai falar com a tia distante, não vai falar, às vezes é difícil de falar até com um psicólogo. Se ele não tiver uma boa abordagem de chegar e trazer a criança e conquistá-la primeiro, ela vai ficar ali que nem pedra mesmo, até a pessoa conseguir lapidar, conseguir entrar. Então é preciso primeiro marcar esta confiança, né? Conseguir deixá-la segura no momento apropriado, perceber que como ela está agora se sentindo à vontade, respeitada, e depois você vai entrando no assunto, vai, puxa ali, né? Fala um pouquinho do que você pensou e deixa, espera um pouquinho, às vezes ela vai demorar para falar, mas depois ela vem e fala, porque precisa ser estruturada dentro da cabecinha dela. Se ela não tiver conseguido perceber todo o caminho, perceber toda a estrutura daquele sentimento, ela provavelmente não vai conseguir pôr para fora. É a hora que eles começam a chorar, é a hora que eles começam a se encolher, a se recolher, com um pouco mais de tristeza, com um pouco mais de tensão. Então, respeita, vai demonstrando que vai ficar tudo bem, né? Que ela vai ficando melhor. A linguagem deles, então, é sempre muito concreta. Dá para ele os fatos. Sabe aquela dica de, olha, vai ficar tudo bem? Não é simplesmente falar vai ficar tudo bem por falar. Precisa falar para ele, vai ficar tudo bem, porque, quebrou algo. Não, vai ficar tudo bem, meu filho, porque as coisas quebram. Isso aqui é assim, qualquer um poderia quebrar. Olha só, quebra porque é de vidro. E se não quebrasse, as pessoas não fabricavam tanto. Então vamos lá, depois a gente resolve, dá um jeitinho de comprar. Por que quebrou? Quebrou porque não teve cuidado, pegou de mau jeito, então da próxima vez não faça assim e vai ficar tudo bem. Pronto, resolvido. Você já está ajudando a criança menor a perceber os pontos objetivos que ela necessita para fechar aquele problema e perceber, não, vai mesmo ficar tudo bem. Não, isso realmente acontece. Não, está tudo bem, tá bom? Então já vai ajudando a ela a fazer isso, porque quando crescer, naturalmente ela vai fazer isso, né? A criança deste temperamento, na infância, tende a ser aquela criança que os pais não reclamam, porque ela está sempre ali, sendo moldada, você consegue, aonde você bota ela fica, né? Então é aquela criança que não tem essa grande demanda de atenção, mas que se você não cuida, se você ainda assim deixa por conta própria, ela vai te demandar muitos problemas quando crescer, porque tende a esse ensimesmamento, a essa culpa, essa autoculpa, essa autocondenação, e aí tende a depressão, tende aos problemas mais sérios de falta de compreensão do mundo, de falta de sentido. Então é importante ter essa aproximação, ter este acompanhamento, ainda que ela não esteja demandando, tá? Isso é muito importante. Então ela só vai chorar, só vai vai manifestar ali com intensidade quando ela não consegue estruturar. A partir do momento da idade em que ela vai conseguindo estruturar mais, ela vai conseguindo ficar mais tranquila. Mas tendem ao choro, tendem ali ao isolamento, porque quando não conseguem como exprimir aquilo de algum jeito, como expressar aquilo, o choro aparece e é um choro que ele também não consegue compreender. São crianças que precisam ser bem cuidadas acerca das suas emoções e afetividades, né? Comer, como que é a criança para comer? Eles são tão perfeccionistas, gostam tanto da beleza, que a comida o atrai também pela beleza. Então, se você quer influenciar ali bons hábitos alimentares, né? Uma alimentação saudável, vai fazendo aqueles pratos bonitos, vai falando como que foi construído aquele prato, como que foi a receita, o passo a passo, ele vai despertando interesse e aí ele vai gostar de comer. Né? Vai ser aquela criança que vai sempre querer o pedaço do bolo que tiver com mais recheio, com a cereja em cima, com os detalhes, porque eles tendem a esta beleza, eles tendem ao valor daquilo que parece ser mais caro, aquilo que parece ser mais importante, mais elevado, ou seja, aquilo também que deu mais trabalho. Então as coisas mais artesanais, eles quando vão crescendo, você vai percebendo até critérios bem elevados nas escolhas assim das suas comidas, né? Então eles, pela beleza, eles se abrem melhor para comer, para se alimentar, para experimentar. Não marcam muito ali, não tem nenhuma tendência à gula,
né? Mas tem essa tendência de comer pela luxúria, de comer pratos mais caros, de comer coisas mais assim, porque percebem que isso é mais importante. Uma atenção que é necessária ter acerca da alimentação da criança deste temperamento da terra. É porque eles tendem tanto a se preocupar com as responsabilidades e eles não têm este apetite sensível, né, tão aguçado, que tendem a empurrar a comida, a alimentação sempre para depois. Então, lembra quando eu falei que ele às vezes empurra ali os prazeres para depois, porque primeiro vão para a obrigação? Nisso inclui também a alimentação. Então, é aquela criança que prefere fazer logo toda a tarefa para depois comer. Às vezes pode passar da hora, às vezes, e vai crescendo com este espaço, né? Alargada nesses hábitos, que vai fazer com que crie problemas futuros, né? Pode dar ali problemas de gastrite, pode gerar ainda mais ansiedade. A pessoa que não se alimenta bem não tem bom rendimento nos estudos, não tem bom rendimento na sua qualidade, nas suas emoções, nos seus afetos. Então, é importante fazer um equilíbrio nisso, uma observação nisso. É aquela criança que geralmente vai acordar sem fome, vai fazer tarefa de casa, vai para a escola e só vai depois comer o lanche lá no intervalo da escola ou quando chegar em casa para comer alguma coisa. Não permita, sabe? Que saia em jejum, já vai aguçando ali, tem que comer nas horinhas certas. Sempre que sair, acordou, já faz o desjejum, vai precisar às vezes de um pouquinho mais de intervalo, né? Para a primeira refeição. E aí você espera um pouquinho só depois de ter dado essa primeira alimentação, e aí vai colocando ordem nos horários e vai demonstrando à medida que for crescendo, né? Olha, é importante por isso, então faça tudo direitinho. O sono é um sono muito tranquilo, né? Tem geralmente relação com o seu dia, mas não marca ali problemas de sono, de dormir, não tem agitação. É uma criança de muita responsabilidade e a responsabilidade dele pode sim afetar nos afetos, na emoção dele, na sua alimentação e também no sono mais para frente, né? Vão desenvolvendo ali à medida em que for crescendo, a ansiedade pode até dar insônia. Então, por isso que a gente sempre falou que vai de pouca demanda, de pouco conteúdo a ser estudado, de pouco trabalho para ser realizado, porque se ele acumula muita coisa, vai sobrecarregar e a conta vai chegar aqui para ser paga nos seus afetos, nas suas emoções, na alimentação e no sono, tá bom? É isso, gostaria muito que você partilhasse conosco aquilo que você está achando do curso. Se você tem alguma dúvida, se você quiser dar o seu testemunho, né, do que está acontecendo, estamos aqui abertos para te acolher, para receber o seu feedback. Isso é muito importante para nós, tá bom? Aguardamos você.